Judas conta a noite em que traiu Jesus e o segredo que arrepiou a todos. Há nomes que o mundo pronuncia com raiva. Há nomes que atravessam os séculos como uma ferida aberta. O meu nome é Judas, Judas Iscariotes. Para muitos, eu sou apenas o traidor, o homem que vendeu o mestre por 30 moedas de prata, o discípulo que beijou o Filho de Deus e o entregou aos seus inimigos. Mas naquela noite escura em Jerusalém, havia mais do que medo, dinheiro e traição. Havia um silêncio que parecia pesar sobre o mundo inteiro. Havia um segredo que eu carregava no peito, um segredo que me queimava por dentro antes mesmo de eu tocar aquelas moedas. E hoje, se a minha voz ainda pudesse atravessar o tempo, eu não pediria que me inocentassem. Não, eu pediria apenas que escutassem, porque ninguém se torna traidor em uma única noite. A traição começa antes. Começa em pensamentos pequenos, em decepções escondidas, em expectativas frustradas, em uma voz interior que sussurra: talvez Deus não esteja fazendo as coisas do jeito certo. E foi assim que tudo começou. Eu caminhei com Jesus. Comi do mesmo pão. Vi os cegos enxergarem. Vi os leprosos serem tocados quando todos fugiam deles. Vi mortos voltarem à vida. Vi homens endurecidos chorarem como crianças diante de uma palavra dele. E ainda assim, eu o traí. Você talvez pergunte: como alguém que viu tanto pôde cair tão fundo? Essa pergunta me perseguiu até o último suspiro. E talvez a resposta seja mais assustadora do que a própria traição. Porque o coração humano pode estar perto de Cristo e ainda assim guardar um abismo dentro de si. Quando conheci Jesus, eu não vi apenas um mestre. Eu vi uma esperança. Israel sofria, Roma nos dominava. Os poderosos se alimentavam do medo do povo. Os religiosos falavam de Deus, mas muitos deles não tinham misericórdia. Eu sonhava com libertação. Sonhava com um Messias forte, glorioso, imbatível. Alguém que ergueria uma espada contra os opressores. Alguém que derrubaria os impérios e colocaria os inimigos de joelhos. Quando ouvi Jesus falar pela primeira vez, algo dentro de mim tremeu. Ele não falava como os outros. Sua voz não precisava gritar para ter autoridade. Quando ele dizia: segue-me, não parecia um convite comum. Parecia que o próprio céu estava chamando. Eu o segui. No começo, meu coração ardia. Eu acreditava que estava entrando na história que mudaria tudo. Pedro era impulsivo. João era jovem, cheio de amor. Tiago tinha fogo nos olhos. Mateus carregava o passado de cobrador de impostos. Tomé fazia perguntas. André observava em silêncio. Eu observava tudo. Eu prestava atenção nas pessoas, nas oportunidades, nos movimentos, nos recursos. Talvez por isso me confiaram a bolsa. Eu cuidava do dinheiro do grupo. No início, parecia uma responsabilidade pequena. Mas há coisas pequenas que, quando entram no coração errado, tornam-se portas para grandes quedas. Eu dizia a mim mesmo: é apenas organização. Depois, é apenas uma pequena retirada. Depois, ninguém vai perceber. Depois, eu mereço. E assim, o pecado não entrou como tempestade, entrou como poeira, pouco a pouco, até cobrir a minha alma. O Messias que eu não queria aceitar, Jesus falava do reino, mas o reino que ele anunciava não era o que eu esperava. Eu queria tronos. Ele falava de cruz. Eu queria vitória sobre Roma. Ele falava de amar os inimigos. Eu queria justiça com fogo. Ele falava de perdão. Eu queria que ele esmagasse os poderosos. Ele se sentava com pecadores. Eu queria que ele tomasse Jerusalém. Ele chorava por Jerusalém. Havia dias em que eu o admirava profundamente. E havia dias em que eu me irritava com ele em silêncio. Como podia alguém com tanto poder não usá-lo para dominar? Como podia alguém capaz de acalmar o mar permitir que homens maus continuassem no comando? Como podia alguém que ressuscitou Lázaro falar da própria morte? Eu me lembro do dia em que ele disse que o Filho do Homem seria entregue, sofreria, morreria e ressuscitaria. Os outros ficaram confusos. Pedro não aceitou. Eu fiquei em silêncio. Mas dentro de mim, algo começou a se partir. A palavra entregue ficou ecoando. Entregue. Entregue por quem? Por inimigos? Por líderes religiosos? Por Roma? Ou por alguém próximo? Naquele dia, pela primeira vez, senti medo de mim mesmo, porque um pensamento proibido passou pela minha mente. E se eu pudesse forçar Jesus a agir?
E se, colocando-o diante do perigo, ele finalmente revelasse seu poder? E se, cercado por soldados, ele chamasse legiões de anjos? E se aquela fosse a maneira de acelerar o reino? Quando o mal quer nos enganar, raramente aparece como mal. Ele se veste de justificativa. Eu não dizia a mim mesmo: quero trair Jesus. Eu disse-a: talvez eu esteja ajudando o plano. Essa foi a mentira que abriu a porta. A casa de Betânia e o perfume. Houve uma noite em Betânia que marcou meu coração de um jeito sombrio. Estávamos à mesa. Lázaro estava vivo, sentado ali, como prova de que Jesus tinha poder até sobre a morte. Marta servia. Maria entrou com um vaso de perfume caríssimo, nardo puro. Quando ela quebrou aquele vaso e derramou o perfume sobre Jesus, o cheiro tomou conta da casa. Era forte, doce, quase sufocante. Todos ficaram em silêncio. Maria chorava aos pés dele, e eu olhei para aquele perfume como quem olha para uma fortuna sendo desperdiçada. Meu coração calculou antes de sentir. Eu disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Parecia uma frase nobre. Parecia preocupação com os necessitados. Mas Jesus me conhecia. Ele conhecia o que havia por trás das minhas palavras. Ele disse: deixai-a. Ela guardou isto para o dia do meu sepultamento. Sepultamento. Aquela palavra me gelou. De novo, ele falava de morte. De novo, ele parecia aceitar o caminho do sofrimento. E naquele momento, algo em mim se revoltou. Eu não queria um Messias morto. Eu queria um rei. Eu não queria um túmulo. Eu queria um trono. Eu não queria lágrimas. Eu queria poder. Maria havia compreendido algo que eu me recusava a aceitar. Ela adorava Jesus pelo que ele era. Eu o seguia em parte pelo que esperava receber. Esse foi o segredo que começou a me condenar. Eu estava perto dele, mas meu coração não era dele. As 30 moedas. Depois daquela noite, fui aos principais sacerdotes. Ainda posso ouvir meus passos nas ruas. Jerusalém estava cheia por causa da Páscoa. Havia peregrinos por toda parte. Vozes, animais, tochas, orações, comércio, tensão, mas dentro de mim havia um silêncio frio. Eu sabia onde eles se reuniam. Sabia que odiavam Jesus. Sabia que queriam prendê-lo, mas temiam o povo. Quando entrei, os olhares se voltaram para mim. Eles não precisaram perguntar muito. Um discípulo que procura inimigos do mestre já carrega a resposta no rosto. Eu disse: o que me dareis se eu vou-lo entregar? Até hoje, essas palavras parecem lâminas. O que me dareis? Como se Jesus tivesse preço. Como se o santo pudesse ser negociado. Como se aquele que multiplicou pães, curou feridos e chamou mortos para fora, pudesse caber em uma bolsa de moedas. Eles pesaram 30 moedas de prata. O som delas caindo foi horrível. Não era apenas metal. Era como se cada moeda dissesse meu nome. Judas, Judas, Judas. Eu peguei o dinheiro. Minhas mãos não tremiam. Isso me assusta até hoje, porque há momentos em que o coração já caiu tão fundo que o corpo nem reage mais. Saí dali com a bolsa presa junto ao peito, mas quanto mais eu segurava aquelas moedas, mais vazio eu me sentia. Eu havia vendido Jesus, mas não ganhei nada. Apenas perdi a mim mesmo. A última ceia, na noite da ceia, eu já sabia. Jesus também sabia. Essa é a parte que mais me atormenta. Ele sabia. Sabia onde eu tinha ido. Sabia o que eu havia combinado. Sabia o preço. Sabia o sinal. Sabia a hora. E mesmo assim, me deixou sentar à mesa. Mesmo assim, partiu o pão diante de mim. Mesmo assim, lavou os pés dos discípulos, inclusive os meus. Quando ele se levantou, tirou a veste, pegou uma toalha e começou a lavar os pés de cada um. Eu senti um nó na garganta. Pedro resistiu. Os outros ficaram constrangidos. Eu fiquei apavorado, porque quando Jesus se ajoelhou diante de mim, eu não vi apenas um mestre humilde. Eu vi o Cordeiro de Deus tocando os pés de um traidor. Minhas sandálias haviam caminhado até os sacerdotes. Meus pés haviam pisado o caminho da traição. Ela os lavou. Ele sabia. Ela lavou. Suas mãos tocaram meus pés com a mesma ternura com que tocavam os enfermos. Naquele momento eu poderia ter confessado. Poderia ter caído de joelhos. Poderia ter dito: Mestre, eu pequei. Eu combinei entregá-lo. Mas o orgulho é uma prisão silenciosa. Eu fiquei calado. Jesus voltou à mesa. O ambiente ficou pesado. Então ele disse: Em verdade vos digo,
Um de vós me trairá. O ar desapareceu do lugar. Os discípulos começaram a perguntar: Sou eu, Senhor? Sou eu? Pedro olhou para João. João estava próximo de Jesus. Todos estavam assustados. Eu também perguntei, mas minha pergunta era diferente. Eu disse: Porventura sou eu, Rabi? Não o chamei de Senhor, chamei de Mestre. Rabi. A boca revelou a distância do meu coração. Jesus olhou para mim e respondeu: Tu o disseste. Foi como se o tempo parasse. Ninguém entendeu completamente. Mas eu entendi. Ele sabia, ele sempre soube. Então ele molhou o pedaço de pão e me deu. Na nossa mesa, dar o pão era gesto de honra, de amizade, de proximidade. Mesmo naquele último instante, Jesus ainda me ofereceu amor. Esse é o segredo que arrepia a alma. A última mão estendida para Judas não foi a de Satanás. Foi a de Jesus. Satanás entrou onde eu já tinha aberto espaço, mas Jesus ainda estava oferecendo misericórdia. Eu peguei o pão e rejeitei o amor. Então Jesus disse: O que tens de fazer? Faze-o depressa. Os outros pensaram que ele falava sobre compras, esmolas, preparativos. Eu me levantei. A porta estava diante de mim. Atrás de mim, a luz da ceia. À minha frente, a noite. O Evangelho diria depois. E era noite. Mas não era noite apenas fora. Era noite dentro de mim. O caminho até o Getsemane. Fui encontrar os guardas. As tochas iluminavam os rostos duros. Havia soldados, servos dos sacerdotes, homens armados com espadas e varas. Eles esperavam que eu os conduzisse. Eu conhecia o lugar. Jesus costumava ir ao Getsemane para orar. Essa foi uma das partes mais cruéis da minha traição. Eu usei a intimidade como arma. Eu sabia onde ele descansava. Sabia onde ele orava. Sabia onde buscava o Pai. O traidor não entra pela porta da força. Entra pela porta da confiança. Enquanto caminhávamos, o som das armas se misturava ao bater do meu coração. Eu tentava me convencer. Quando eles o prenderem, ele vai reagir. Quando o cercarem, o poder vai aparecer. Quando tudo parecer perdido, ele mostrará quem é. Mas havia outra voz dentro de mim. E se ele não fizer nada? Eu expulsava esse pensamento. Não queria ouvi-lo. As oliveiras do Getsemane surgiram na escuridão. O jardim parecia respirar tristeza. Eu vi Jesus. Ele estava com os discípulos, mas havia algo diferente em seu rosto. Ele parecia esmagado por uma dor invisível. Mais tarde soube que ele havia orado em agonia, suando como gotas de sangue. Enquanto eu vendia o Mestre, ele se entregava ao Pai. Enquanto eu contava moedas, ele carregava o peso do mundo. Aproximei-me. Os guardas ficaram atentos. O sinal estava combinado. Aquele que eu beijar é esse. Prendei-o. Um beijo. O sinal da amizade. O gesto de respeito. A marca da proximidade, transformado em senha para a morte. Aproximei-me de Jesus e disse: Salve, Rabi. E o baiai. Ele não recuou, não me empurrou, não gritou, não me amaldiçoou. Apenas disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Meu nome na boca dele foi pior que qualquer julgamento. Judas, não traidor, não maldito, não inimigo. Judas. Ele ainda me chamava pelo nome. Aquelas palavras entraram em mim como fogo. Com um beijo? Sim, com um beijo. Eu havia escolhido a forma mais íntima para cometer o pecado mais frio. Então os soldados avançaram. Pedro puxou a espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. Por um instante pensei: agora começa. Mas Jesus disse: basta. E tocou o homem ferido. Curou o inimigo. Na hora da prisão, ele ainda curava. Na hora em que eu o entregava, ele ainda restaurava. Então entendi algo que me despedaçou. Jesus não era fraco. Ele estava se entregando. Ele não havia caído em uma armadilha. Ele estava caminhando voluntariamente para a cruz. Eu não forcei Jesus a revelar poder. Eu apenas revelei quem eu era. O segredo que me fez tremer. Enquanto levavam Jesus, fiquei para trás por alguns instantes. As tochas se afastaram. Os discípulos fugiram. O jardim ficou escuro. E então ouvi algo que nunca contei a ninguém. Não foi uma voz alta. Não foi como trovão. Foi como uma verdade esmagando minha alma por dentro. Eu percebi que Jesus já havia me dado todas as chances. Quando ele me chamou para segui-lo. Quando me confiou a bolsa. Quando me corrigiu sem me expor. Quando lavou meus pés. Quando me deu o pão. Quando me chamou pelo nome no jardim. Cada gesto era uma porta aberta para o arrependimento. E eu havia fechado todas.
O segredo que me fez tremer não foi apenas saber que eu traí o Filho de Deus. Foi perceber que o amor de Jesus me perseguiu até o último instante, e mesmo assim eu escolhi a escuridão. Há pessoas que pensam que se perderam porque Deus não falou. Eu me perdi ouvindo Deus falar. Há pessoas que pensam que cairiam menos se vissem milagres. Eu vi milagres e ainda caí. Há pessoas que dizem, se eu estivesse perto de Jesus, nunca o trairia. Eu estava perto, muito perto. Perto o bastante para beijá-lo, e longe o bastante para vendê-lo. Esse é o abismo do coração humano. A proximidade exterior não salva ninguém quando a alma se fecha por dentro. A condenação. Depois, tudo aconteceu rápido. Jesus foi levado aos líderes religiosos. Acusaram-no, cuspiram nele, bateram em seu rosto. O mesmo rosto que eu havia visto inclinar-se sobre crianças. O mesmo rosto que chorou diante do túmulo de Lázaro. O mesmo rosto que olhou para mim na ceia sem ódio. Quando soube que ele fora condenado, algo em mim desabou. A mentira que eu havia alimentado morreu. Ele não reagiu. Ele não chamou exércitos celestiais. Ele não se defendeu como eu esperava. Ele aceitou. E então entendi. Eu havia entregado sangue inocente. As 30 moedas já não brilhavam. Elas queimavam. Corri de volta aos sacerdotes. Entrei desesperado. Joguei as moedas diante deles e disse, pequei traindo sangue inocente. Mas eles olharam para mim com desprezo. Que nos importa? Isso é contigo. Naquele momento, vi o rosto verdadeiro daqueles que me usaram. O pecado promete parceria. Mas quando termina, abandona. O mal sempre faz isso. Ele seduz no início e acusa no fim. Ele sussurra antes, faça. Depois grita, você está perdido. Eu tinha o dinheiro, mas não tinha paz. Tinha cumprido o acordo, mas perdi minha alma. Tinha entregado Jesus, mas agora não sabia para onde ir. As moedas caíram no templo. O som delas ecoou como sentença. 30 moedas. O preço de um escravo, o preço que eu aceitei por aquele que não tinha preço. A diferença entre Pedro e Judas. Muitos perguntam, Pedro também negou Jesus. Por que sua história terminou diferente? Pedro negou. Eu traí. Pedro chorou. Eu me desesperei. Pedro caiu olhando para sua fraqueza. Eu caí olhando apenas para minha culpa. Essa é uma diferença terrível. Pedro permitiu que a dor o levasse ao arrependimento. Eu permiti que a dor me levasse ao abismo. A misericórdia estava disponível para ambos, mas eu não conseguia acreditar que ainda poderia ser alcançado. Esse foi meu último erro, maior até do que as moedas, maior até do que o beijo. Eu conheci Jesus o suficiente para saber que ele perdoava pecadores. Vi prostitutas serem restauradas. Vi cobradores de impostos recomeçarem. Vi paralíticos ouvirem, teus pecados estão perdoados. Vi Pedro ser chamado mesmo sendo impulsivo. Vi Tomé permanecer mesmo duvidando. Mas quando chegou a minha vez, eu não acreditei que a misericórdia pudesse ser para mim. Esse é o inferno do desespero. Não é apenas sentir culpa. É acreditar que a culpa é maior que Deus. O peso do silêncio. A cidade continuava cheia. As pessoas se preparavam para a Páscoa, mas dentro de mim tudo era ruína. Eu via rostos e pensava, eles não sabem que fui eu. Não sabem que o entreguei. Não sabem que meu beijo abriu caminho para correntes. Eu tentei lembrar dos dias bons. Jesus chamando os primeiros discípulos. Jesus sorrindo para as crianças. Jesus multiplicando o pão. Jesus andando sobre as águas. Jesus dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados. Eu estava cansado, mas não fui até ele. Eu estava esmagado, mas não voltei. Eu estava perdido, mas fugi da única voz que poderia me encontrar. Esse é outro segredo que precisa ser dito. O pecado não termina quando o ato acaba. Ele continua falando, continua repetindo, continua acusando, continua tentando convencer a alma de que não há caminho de volta. E eu escutei essa voz até o fim. Se eu pudesse voltar àquela ceia, teria feito diferente. Quando Jesus disse, um de vós me trairá, eu teria caído aos seus pés. Quando ele lavou meus pés, eu teria segurado suas mãos e confessado tudo. Quando ele me deu o pão, eu teria entendido que ainda havia amor. Quando ele disse, Judas, no jardim, eu teria chorado ali mesmo. Se eu pudesse voltar, não correria aos sacerdotes. Correria para o mestre. Mas o tempo não voltou, e minha história ficou marcada como aviso, não para que todos apenas me odeiem, mas para que todos vihiem.
Porque em cada coração há pequenas sementes de Judas quando a ambição fala mais alto que a fé, a frustração se torna ressentimento, a aparência de piedade esconde interesses, a intimidade com Deus vira costume sem amor, a culpa parece maior que a misericórdia. Não pense que a traição começa com moedas. Ela começa quando o coração deixa de se render. Não pense que o beijo foi o primeiro pecado. Antes do beijo, houve muitos não silenciosos. Não pense que a noite chegou de repente. Eu mesmo fui apagando a luz. A noite mais escura. Naquela noite, enquanto Jesus era levado, o céu parecia calado. Mas o silêncio de Deus não era ausência. Era mistério. Eu não compreendia que aquela prisão abriria caminho para a salvação. Não compreendia que a cruz, que parecia derrota, seria vitória. Não compreendia que o sangue inocente que eu traí seria derramado também por traidores. Essa é a verdade que me destrói. O sangue de Jesus era suficiente até para mim. Mas eu não corri para esse sangue. Corri para minha culpa. A cruz ainda não havia sido erguida diante dos meus olhos. Mas o Cordeiro já estava a caminho. Se eu tivesse esperado, se eu tivesse permanecido, se eu tivesse chorado diante de Deus em vez de fugir de Deus, talvez minha história fosse outra, mas minha história se tornou advertência. E talvez seja por isso que você está ouvindo agora, não apenas para saber o que Judas fez, mas para perguntar: que parte do meu coração eu ainda não entreguei? O recado que eu deixaria, se minha voz pudesse entrar em uma casa hoje, eu diria: não brinque com pequenas concessões. Ninguém cai em um abismo sem antes dar passos em direção à beira. Não use palavras bonitas para esconder intenções tortas. Eu falei dos pobres, mas meu coração estava preso ao dinheiro. Não confunda estar perto das coisas de Deus com pertencer a Deus. Eu caminhei com Jesus, mas escondi partes de mim que não queriam ser transformadas. Não espere a culpa ficar insuportável para buscar perdão. Volte enquanto ainda há lágrimas. Volte enquanto ainda há voz. Volte enquanto ainda há pão sendo oferecido. E acima de tudo, nunca acredite que seu pecado é maior do que a misericórdia de Cristo. Eu acreditei nessa mentira, e ela me devorou. Pedro chorou e voltou. Eu chorei e fugi. A diferença não estava no tamanho da queda. Estava no lugar para onde cada um correu depois dela. Corra para Jesus. Mesmo sujo, mesmo quebrado, mesmo envergonhado, mesmo depois de ter feito o que jurou nunca fazer. Porque o olhar dele fere o orgulho, mas cura a alma. O beijo e as moedas, hoje, quando lembram de mim, lembram do beijo e das moedas. E é justo. O beijo foi falso. As moedas foram malditas em minhas mãos. Mas se você olhar mais fundo, verá que minha história não fala apenas de traição. Fala de amor rejeitado. Fala de misericórdia oferecida até o último instante. Fala de um Deus que lava os pés de quem vai traí-lo. Fala de um Salvador que chama o traidor pelo nome. Fala de um pão entregue a uma mão suja. Fala de uma porta aberta que eu escolhi não atravessar. Essa é a parte que arrepia. Jesus não deixou de amar Judas antes da traição. Judas deixou de acreditar no amor de Jesus depois da culpa. E quando alguém deixa de acreditar no amor de Deus, a escuridão parece não ter saída. Mas há saída. Para você, ainda há. Se está ouvindo isto, ainda há tempo. Ainda há graça. Ainda há retorno. Ainda há um Cristo que olha para o pecador não para destruí-lo, mas para chamá-lo de volta. Encerramento. Tom, emocional e profundo. Meu nome atravessou a história como símbolo de traição. E talvez seja assim que deva ser lembrado. Mas não escute minha história apenas com desprezo. Escute com temor. Porque o mesmo coração humano que me condena também precisa vigiar a si mesmo. Naquela noite, eu beijei Jesus e entreguei o inocente. Mas antes disso ele lavou meus pés. Ele me deu pão. Ele me chamou pelo nome. Ele me ofereceu amor. O segredo que faz a alma tremer é este. Não foi a falta de misericórdia que me perdeu. Foi recusá-la quando ela estava diante de mim. Por isso, enquanto ainda há tempo, não endureça o coração. Não venda sua fé por moedas modernas. Não entregue Jesus por aprovação, orgulho, dinheiro, prazer ou ressentimento. Não transforme um beijo em traição. Não transforme proximidade em aparência. Não transforme culpa em desespero. Volte antes que a noite fique mais escura. Volte enquanto a voz de Cristo ainda chama seu nome. Porque até na noite da traição, a misericórdia estava à mesa. E talvez neste exato momento, Jesus esteja olhando para você. Não com ódio,
não com desprezo, mas com aquele mesmo olhar que um dia pousou sobre mim. Um olhar que dizia: eu sei de tudo, e ainda assim, eu te chamo.